O conhecimento sobre a cidade de Itapeva é tão rico que poderíamos ficar aqui o dia todo falando. A cidade de Itapeva é cheia de riquezas, histórias e culturas. Com certeza temos muito o que conhecer sobre a rica história da cidade de Itapeva. Você sabia que a cidade foi formada pelo tropeirismo? Por negros africanos e imigrantes japoneses, árabes, italianos e até alemães. Eu sou a Tânia Alves e vou te apresentar apenas um pouquinho diante de tanta riqueza. A gente começa falando sobre o tropeirismo. No século XVIII, iniciou-se o tropeirismo no país, o qual contribuiu para a formação do desenvolvimento do lugar. As tropas saíam lá de Viamão, no Rio Grande do Sul, e passavam por aqui, Faxina. E tinham como destino a grande feira de animais lá em Sorocaba. O tropeirismo marcou a identidade cultural, contribuiu para a colonização, foi um veículo difusor de notícias e ideias, desempenhou importante papel nas comunicações, costumes e na língua, com a introdução de novas palavras e do vocabulário. A economia era baseada na agricultura de subsistência. Plantava-se algodão, milho, feijão e batata. E toda essa produção era transportada para a Faxina no lombo dos burros. Nesse período, tivemos a passagem de dois importantes e famosos franceses, o naturalista Saint-Hilaire e o pintor Debret, que registraram a nossa paisagem. Nessa época, na década de 1820, na vila se chamava Faxina. Havia de 25 a 30 casas, formando 3 agrupamentos, sendo que o maior ficava na igreja de Santana. Já em 1888, com a aprovação da Lei Áurea, os negros africanos tiveram a sua tão sonhada liberdade e precisavam de um local para construírem suas vidas. E eles foi dado uma gleba de terra nos arredores da Faxina. Nascia nesse local a Vila Nova, em meados de 1900, a primeira vila da cidade. Para entendermos a chegada de outros imigrantes em Itapeva, é importante relatar a chegada do trem em 1909, na estação da Vila Isabel, a 3 quilômetros do centro da cidade. Esse acontecimento foi um divisor de eras, pois com a facilidade do transporte, Faxina começou a se desenvolver rapidamente. Não era mais um local isolado dos grandes centros urbanos. Temos que destacar também a instalação do primeiro telégrafo nacional, no ano de 1920. Agora, Faxina podia comunicar-se com todo o país em um só dia. E para completar, esse momento onde pessoas de outros países se instalaram na nossa região, temos que exaltar aqui, na antiga Faxina, que já existia o Hospital Santa Casa de Misericórdia, que era administrado por padres. Nessa época, já em 1920, chegaram muitos migrantes na cidade, de outras regiões do Brasil e de todo o mundo, como os japoneses, os árabes, italianos e alemães. Normalmente eram acolhidos na Santa Casa, pois as viagens eram exaustantes e passavam alguns dias na enfermaria para se alimentarem e recuperarem suas forças. A tão sonhada chegada da liberdade dos negros africanos trouxe crescentes necessidades de mão de obra imigrantes. Então, no século XX, governos do Japão e do Brasil estabeleceram um acordo que traria trabalhadores japoneses para os cafezais do Brasil. A imigração japonesa no Brasil tem como marco inicial a chegada do navio Kasatomaru, em Santos, no dia 18 de junho de 1908, do Porto de Gobi. A embarcação trouxe, numa viagem de 52 dias, os 781 primeiros imigrantes vinculados ao acordo imigratório estabelecido entre Brasil e Japão. No ano de 1913, um grupo de 3 funcionários pioneiros da Companhia de Colonização do Brasil foi enviado para um reconhecimento do local, que viria a ser o núcleo de colonização de Registro e 7 Barras. Entre eles estava o Tatsumi Fujita. E começou a instalação no ano de 1914 do núcleo de colonização de Registro, com a instalação de 3 famílias japonesas. No ano 50, muitos que já estavam na região de 7 Barras saíram, pois a terra não era boa e os meios de comunicação e transporte eram
precários. Então, eles foram para Itapetininga, São Miguel Arcanjo e para o norte do Pará, chegando aqui em Itapeva, mais ou menos na década de 60. Já em 2009, chegaram aqui muitos japoneses direto do Japão. É importante sempre nos lembrarmos da importância desse povo com muito carinho, pois foram eles que melhoraram as técnicas agrícolas. Portanto, devemos muita gratidão ao povo japonês. Você sabia que tem 50 tipos de alimentos que comemos graças aos imigrantes japoneses? Como o caqui, a maçã fuji, a mexerica pocã e o morango. Além de sua rica culinária, trouxeram também as lutas marciais, o judô e o karatê. Mas agora a gente vai falar dos árabes. Esse povo é muito importante. Lembramos que os primeiros árabes que chegaram aqui no Brasil foram os negros malês, que instalaram-se lá na Bahia, lá no ano de 1850. A imigração árabe ao Brasil viveu diversos momentos, entre 1880 e 1910. O Brasil recebeu muitos sírios e libaneses, em razão dos conflitos em seu país, que perseguiam os cristãos, e de conflitos originários por faltava terra. Depois, o fluxo de imigrantes passou a viver altos e baixos durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E houve uma grande retomada após a Segunda Guerra Mundial, pois uma das primeiras famílias que se estabeleceram aqui em Itapeva foi a Larrude e a Sudário, entre outras. Foi ali na década de 50, de 60. O Brasil não era seu objetivo principal. No entanto, alguns acabavam por optar pelo Brasil, por também ser um lugar promissor na América, e outros vinham para cá até por engano. A presença árabe foi fundamental para o desenvolvimento do comércio no Brasil, pois quando ia de um lugar para o outro, de uma lavoura para outra, lá no interior de São Paulo, Itapeva, por exemplo, levavam apenas tecidos, ferramentas e objetos de uso diário, além de informações e notícias de um lugar para o outro, pois eram muito comunicativos. É importante destacar que os árabes vieram para o Brasil por conta própria, sem supervisão do governo árabe ou brasileiro. E agora, vamos falar dos italianos. Eles emigraram para o Brasil, sobretudo no período de 1889 a 1903. No auge da imigração supervisionada para o latifúndio paulista. Até 1930, os italianos continuaram sendo os principais imigrantes, por conta de problemas sociais, conflitos, alta cobrança de impostos pelo governo da época, além da exploração do trabalho, pobreza e miséria. Fez com que os italianos emigrassem para a América, em busca de uma melhor condição de vida e sobrevivência. O primeiro sentimento que devemos ter aqui é considerar o grau de coragem desses homens e mulheres, dispostos a tudo em busca de um grande sonho. Estima-se que mais de 1.500.000 italianos vieram para o Brasil. A maior parte se dirigiu para o sul do país, atraídos para trabalhar na lavoura do café, ou para as regiões de colonização, à base da pequena propriedade, como é o caso da nossa cidade. Em minha pesquisa, pude constatar que aconteceu um processo de migração italiana dentro do Brasil, pois os italianos do sudoeste paulista são oriundos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em busca de novas terras para plantar e trabalhar com a agricultura. Algumas famílias chegaram em Itararé e até Itapeva, isso mais ou menos lá em 1920, com a chegada do trem e do telégrafo. Os italianos que vieram viver no Brasil trouxeram na bagagem muitas características culturais que foram incorporadas à cultura brasileira, estando presente até os dias de hoje. Dentre as inúmeras contribuições italianas à cultura brasileira, podemos citar técnicas agrícolas. Temos também o uso do tchau em todo o Brasil. Pratos foram incorporados também como a pizza, o espaguete e hábitos de comer panetone no Natal. E também o enraizamento do catolicismo, incorporando elementos italianos na religião brasileira. Os alemães apresentaram aproximadamente 5% dos imigrantes que buscaram uma nova pátria no Brasil. Ao longo de mais de 100 anos, chegaram ao Brasil aproximadamente 250.000 alemães. Atualmente, calcula-se em 5 milhões o número de seus descendentes em solo brasileiro. O que o governo brasileiro fez para atrair colonos alemães no século XIX? Houve vários incentivos. O governo brasileiro procurou atrair gente pagando a viagem, prometeu terras,
sementes, gado, supriu o necessário no início, material de construção, ferramentas, prometeu até o gozo de todos os direitos civis, isenção de impostos por 5 anos e a liberdade de crença. No Brasil diz que quando a esmola é muita, o santo desconfia. Os alemães só foram desconfiar de tanta promessa quando era tarde demais. No caso de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, as parcelas dos primeiros imigrantes ficavam a 30 ou 40 quilômetros do local onde eles eram deixados, no litoral. E não havia estradas, nem rua, nem escola, nem nada, o que deve ter causado muito trabalho e lágrimas no início. A propaganda do governo brasileiro despertou muita esperança nos camponeses alemães. Possuir terra era um sonho para muitos. E que terras? 60 ou 70 hectares. Era uma quantidade impressionante. Com muito trabalho e a união da comunidade alemã, eles conseguiram desbravar essas terras que estavam bem longe do litoral brasileiro. É importante destacar que o imigrante alemão difundiu no Brasil a religião protestante e a arquitetura germânica. Contribuiu para o desenvolvimento urbano e da agricultura familiar. Introduziu no país o cultivo do trigo e a criação de suínos. Na colonização alemã, não se pode negar, está a origem da formação de um campesinato típico, marcado fortemente com traços da cultura camponesa da Europa Central. Já na literatura, é importante destacar que o poeta Érico Veríssimo, em seu romance histórico O Tempo e o Vento, publicado a partir de 1949, apresentou alguns traços da chegada alemã no Sul, mantendo assim viva a cultura alemã no Brasil, pois o governo do Estado Novo, Getúlio Vargas, proibiu que a cultura alemã fosse difundida. Destaque também para o Augusto Meyer, poeta e crítico, alcançou projeção nacional na mesma época. Aqui em Itapeva temos os sobrenomes Miesel, que é de origem alemã, onde se tem nomes de escola, como Geminiano Davi Miesel, Newton de Moura Miesel e o nome de ruas, Noemi de Moura Miesel e Teófilo Davi Miesel. Olha que legal! Então, queríamos muito agradecer a todos os imigrantes africanos, europeus, que vieram para contribuir com a riqueza e a cultura da nossa cidade, de Itapeva. Muito obrigada!